Namastê, meus queridos amigos. Mais um shloka do Bhagavad Gita, como ele é. Vamos seguindo no capítulo 2. O resumo do conteúdo do Gita. E agora eu vou ler com vocês, nós vamos passar o shloka 54. Nos aproximando já do final do capítulo. Versos bem importantes aqui do Bhagavad Gita. Vamos lá em sânscrito. Arjuna Uvacha Sthita Pranashya Kavasha Samadhi Istasya Keshava Sthita Dirkin Pravasheta Kim Ashita Vrajeta Kim. Arjuna perguntou para Krishna. Arjuna disse: ó Krishna, quais são os sintomas daquele cuja consciência está absorta nessa transcendência? Como ele fala e qual é a sua linguagem, como senta-se e caminha? Arjuna ficou muito curioso de saber como vivem as pessoas que estão em consciência transcendental pura. E no verso seguinte, para explicar para vocês, em sânscrito, né? Sri Bhagavan Uvacha, que Bhagavan disse, a Suprema Personalidade de Deus disse, ó Partha, que é um dos nomes de Arjuna. Quando alguém desiste de todas as variedades de desejo para o prazer dos sentidos, os quais surgem da trama mental, e quando a sua mente, assim purificada, encontra satisfação apenas no eu, então disse que ele está em consciência transcendental pura. Já falei várias vezes aqui com vocês sobre essa parte, né, do prazer dos sentidos, a variedade do desejo para o prazer dos sentidos. Existe esse desejo para o prazer dos sentidos pessoal e expandido. Pessoal é quando eu quero muitas coisas, eu tenho muitos desejos, né? Eu quero ser bela, eu quero ser rica, eu quero ser famosa, eu quero ter isso, quero ter aquilo, eu quero ter carrão, eu quero fazer, né, viagem, quero um monte de coisa, quero. Mas tem os desejos expandidos. Então eu quero pra mim, quero pra minha família, quero pros meus amigos, quero assim pras pessoas próximas, sabe? Normalmente essas pessoas com esse tipo de consciência, elas não se preocupam muito com os outros. Se tá bom pra elas e pros amigos, o resto que se exploda. Eu costumo dar um exemplo assim, se pra eu ganhar dinheiro eu tenho que botar a Amazônia abaixo, existem pessoas assim. Existem pessoas assim. Então, quando a pessoa se liberta, ela desiste de todas as variedades de desejo para o prazer dos sentidos, os quais surgem da trama mental, porque a mente joga um monte de necessidades, né? Tudo que vem da mente deve ser controlado. Se a gente não controla, ela é controlada pelo meio, né? E começa a jogar um monte de coisa na sua cabeça, um monte de coisa. Então, quando a pessoa desiste dessa vida de querer tantas coisas, tantos desejos para si ou para as pessoas próximas, quando sua mente, assim purificada, encontra satisfação apenas no eu, então disse que ela está em consciência transcendental pura. Quando Bhagavan Sri Krishna fala, ensinando Arjuna, seu discípulo, na consciência transcendental pura, no eu, não é no ego, né? Porque senão não seria tão elevado, porque a busca do Bhagavad Gita é justamente qual é esse eu do Bhagavad Gita. É o eu Atma, como nós já vimos nos shlokas anteriores, eu Atma conectado com o Paramatma. Eu na minha alma, conectado com a super-alma, com a alma universal que é Deus. Então quando a pessoa para de querer esse monte de coisa, mesmo a gente no nosso dia a dia, a gente quer tanta coisa, né? Quer, por quê? Porque o meio nos manda um monte de informação, eles querem que a gente compre um monte de coisa, querem que a gente seja o que eles querem, né? A gente é completamente manipulado. A mídia nos manipula completamente, as mídias como um todo. Então, como na aula anterior falou, quando você for inteligente o suficiente para sair desse movimento e quando você, por esses locais, se fixar no seu eu, no seu Atma, quando você se ver como alma e não só como um corpo que precisa de um monte de coisas que na verdade não precisa, você se credencia a entrar em um estágio de consciência transcendental pura. Então é a conexão do Atma com o Paramatma.
o Atma com o Paramatma. Isso é a verdadeira transcendência. Consciência transcendental pura. A pessoa já vê tudo isso aqui como transitório, tudo como temporário. Sim, nós devemos ter as coisas também, não é para não ter, não é isso que está se falando. Mas o excesso dos desejos, a falta de limite por ambição, é isso que está acabando com o planeta. O planeta está sendo destruído por ambição, por esses desejos locais, de interesse pessoal ou pessoal expandido. Pode ser para mim, para minha família, para minha cidade, para minha nação, enfim. Então, se eu tenho que tirar uma fábrica daqui para levar para lá, que eu pago 1/3 dos funcionários, eu faço. Trabalho escravo, não tem problema, eu faço. Então, quando eu falo, vocês vejam que isso é um problema global. E esse Bhagavad Gita, essa escritura védica escrita há mais de 6.000 anos, já nos falava desses desejos mentais e desse desejo de prazer pessoal, de interesse próprio que acaba destruindo a verdade, acaba destruindo a pureza, acaba destruindo a transcendência, acaba destruindo a evolução espiritual e o respeito por todos os seres. Então, todos nós devemos pensar qual o efeito que será dos nossos atos, não pensar somente no dinheiro que vem daquilo. Lógico que a minha audiência é uma audiência de pessoas iluminadas, mas a gente deve avaliar a realidade que a gente vive e a gente deve ser muito sério em analisar que é isso que está acontecendo no planeta. As pessoas perdem a noção do que é certo e do que é errado por desejos pessoais intermináveis. Pessoais ou expandidos, como eu expliquei. Eles não têm nenhuma compaixão, nenhum discernimento do que é certo e do que é errado. Para eles, o que é certo é o que dá dinheiro, o que dá prazer para eles. Eles não pensam nos outros. Então, nós temos que combater fortemente esse tipo de mentalidade. Nós temos que fazer as pessoas despertarem do quanto mal elas estão sendo e do quanto mau karma todas essas pessoas irão ter que pagar. E eu não estou falando de religião, eu estou falando, como sempre, na terceira lei de Newton. Porque a cada ação gera uma reação em sentido contrário. E se eu sou uma pessoa sem consciência, que só pensa no meu benefício, no meu prazer dos meus sentidos, eu vou ter que pagar isso. E essa conta virá, não tenha dúvida disso. Então, quando eu falo para vocês essas palavras mais profundas e mais duras, para que a gente reflita no nosso planeta, o intuito é libertar as pessoas de sofrimento, porque essas pessoas sofrerão e muito. Se você tem algum parente, algum amigo, ou você mesmo se envolve com algum trabalho que você já se ligou que não é aquela Brastemp sem fazer propaganda, você sabe que não vai dar um karma legal, você sabe que esse trabalho está maior furada, livre-se disso amanhã. Resolva, se determine, porque Krishna mesmo diz, eu mesmo mantenho, provenho e protejo todos aqueles que me buscam. Não vai lhe faltar nada, se livra desses trabalhos ruins, dessas atividades péssimas, vamos nos purificar, vamos seguir o nosso caminho. Até a nossa próxima aula. Namastê.